Minha missão é tornar você um policial. Por isso, nosso canal é focado em resultados. Na aula de hoje, teremos questões de Direito Administrativo, Bancacesp STJ 2018. Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Item correto. O princípio da proteção à confiança é aplicado, por exemplo, para assegurar a validade dos atos praticados pelos agentes de fato perante terceiros de boa-fé. Segundo Maria Silvia de Pietro, entre aspas, no direito brasileiro não há previsão expressa do princípio da proteção à confiança, pelo menos não com essa designação, o que não significa que ele não decorra implicitamente do ordenamento jurídico. O que está previsto expressamente é o princípio da segurança jurídica. Bancacesp STJ 2018. Situação hipotética. O prefeito de determinado município promoveu campanha publicitária para combate ao mosquito da dengue. Nos panfletos, constava sua imagem, além do símbolo da sua campanha eleitoral. Assertiva. No caso, não há ofensa ao princípio da impessoalidade. Item errado, Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Conclusão. O ato do prefeito representou clara afronta ao princípio da impessoalidade, o qual proíbe a utilização de símbolos e imagens pessoais nos atos administrativos como forma de promover o agente público. Bancacesp STJ 2018. Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto quando isso se der para atender o interesse público. Item errado. Lei 9.784, de 99. Nos processos administrativos, deve ser adotada a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, sendo, contudo, expressamente vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Conclusão: nem mesmo o interesse público pode excepcionar essa medida. Bancacesp STJ 2018. O princípio da proporcionalidade, que determina a adequação entre os meios e os fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Item correto. O princípio da proporcionalidade se aplica ao processo administrativo. Nesse contexto, a Lei 9.784, de 99, artigo 2º, parágrafo único, inciso 6, dispõe que o processo administrativo observará a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Bancacesp MPE 2018. Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado, a administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares.
Item errado. A supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas ou poderes especiais da administração pública, verticalidade nas relações entre a administração e o particular. Logo, a supremacia do interesse público sobre o privado é o princípio que legitima a administração pública a ter os privilégios não concedidos aos particulares, desde que o objeto final seja o interesse público. Bancacesp IFAM 2018. Dado o princípio da legalidade, um funcionário do IFAM só pode fazer o que lhe é permitido de forma expressa por legislação pertinente. Item correto. Um servidor da IFAM deve obedecer ao princípio da legalidade previsto na Constituição Federal, artigo 37. De acordo com esse princípio, a administração pública somente poderá agir quando houver lei determinando ou autorizando a sua atuação. Bancacesp IFAM 2018. Mesmo pertencendo ao quadro da administração indireta, o IFAM deve obedecer aos preceitos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Item correto. O IFAM é uma autarquia, pertence à administração indireta e assim se enquadra nos requisitos da Constituição Federal, artigo 37. Entre aspas, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bancacesp PGE 2018. Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico-administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, é correto afirmar que o princípio da legalidade veda à administração a prática de atos inominados, embora estes sejam permitidos aos particulares. Item correto. Princípio da legalidade. A administração só poderá realizar os atos que possuem previsão legal. Ato nominado, ato que possui previsão em lei, estando apto a alcançar determinado fim. Ato inominado, ato que não possui previsão em lei, não estando apto a alcançar determinado fim. É vedado à administração praticar atos inominados, isto é, atos sem previsão em lei, mas, ao particular, é possibilitado fazer tudo o que a lei não proíbe. Bancacesp PGE 2018. Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, é correto afirmar que, apesar de estar submetida à legalidade estrita, a administração pública poderá interpretar normas de maneira extensiva ou restritiva com relação aos direitos dos particulares quando não existir conteúdo legal expresso. Item errado. A interpretação em relações a direitos não pode ocorrer de forma restritiva, pois estaria limitando um aspecto definido em lei e, em regra, também não pode ocorrer de forma ampliativa, em virtude da indisponibilidade do interesse público. Bancacesp PC 2018. No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão a: letra A, ética; letra B, impessoalidade; letra C, conveniência; letra D, eficiência; ou letra E, legalidade.
A alternativa correta é a letra A. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Inciso 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Logo, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, com base nas regras contidas no artigo 37, caput, e parágrafo 4º da Constituição Federal. No contexto em tela, o servidor vinculará sua decisão à ética. Bancasesp, Polícia Federal 2018. A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativo e judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos, tendo como referência inicial essas informações. Julgue o item a seguir acerca do controle da administração pública. O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos. Item errado. O Poder Judiciário não pode apreciar mérito dos atos discricionários. Observação: não há análise de mérito quando se analisa a legalidade. Bancasesp, PM 2018. Em respeito ao princípio da publicidade, campanhas de órgãos públicos devem ser realizadas em caráter informativo, educativo ou de orientação social, não podendo nelas constar imagens que possam configurar promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da impessoalidade. Item correto. Conforme Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º, entre aspas, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Bancasesp, TCE 2018. A administração pública pode anular e revogar os seus atos, independentemente de solicitação ao Poder Judiciário. Esse poder-dever está consagrado na súmula número 346 do STF, que afirma que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos, e na súmula número 473 do STF, que afirma que a administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. O poder-dever descrito anteriormente corresponde ao princípio da autotutela. Item correto. Princípio da autotutela. A administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Logo, a administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente. Bancasesp, STJ 2018. A indicação dos fundamentos jurídicos que determinaram a decisão administrativa de realizar contratação por dispensa de licitação é suficiente para satisfazer o princípio da motivação. Item errado. Lei 9.784, de 99, artigo 50. Entre aspas.
Os atos administrativos que dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Conclusão: a indicação dos fundamentos jurídicos não é suficiente, sendo necessário indicar os fundamentos fáticos também. Bancacesp 2018. Ao conceder uma dilação do prazo de execução sem justificativa prevista em lei, a fiscalização contraria, entre outros, o princípio da isonomia. Item correto. Uma das facetas do princípio da isonomia é a vedação a privilégios injustificados. A legislação, os regulamentos e os instrumentos convocatórios, como os editais, buscam assegurar a isonomia na medida em que estabelecem regras impessoais aplicáveis a todos os envolvidos. Conclusão: ao se conceder uma dilação de prazo para uma pessoa sem previsão em lei, esse privilégio estará ferindo a isonomia, pois não seria de conhecimento de todas as demais pessoas. Bancacesp, Polícia Federal, 2018. Um servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público onde trabalha. Questionado por outros servidores, o departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal. O princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário intervenha para apreciar atos administrativos que estejam supostamente eivados de ilegalidades. Item errado. A autotutela não se aplica ao judiciário, quando nos exercícios da função jurisdicional, mas sim à administração pública. Bancacesp, Polícia Federal, 2018. Decorrem do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indireta sejam criadas ou autorizadas por leis específicas, a de que, no caso das fundações, leis complementares definam suas áreas de atuação. Item correto. Princípio da reserva legal diz que determinadas matérias dependerão de lei formal, ou seja, são as matérias que devem ser disciplinadas em leis ordinárias ou complementares. No caso em tela, a criação de entidades administrativas depende de lei específica para criar ou autorizar, e mais, a área de atuação das fundações públicas deve ser definida em lei complementar. Bancacesp, IFF 2018. Os atos da administração pública devem obedecer não somente à lei jurídica, mas também a padrões éticos. Tal característica se refere ao princípio da moralidade, sendo este pressuposto de validade de todo ato da administração pública. Item correto. Sempre que nos referirmos a algo ético, teremos o princípio da moralidade como referência, pois o princípio jurídico da moralidade exige respeito a padrões éticos de boa-fé, decoro, lealdade, honestidade e probidade na prática diária de boa administração. Bancacesp, TJ 2018. Considerando um entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem a atividade administrativa, julgue o item a seguir. Em obediência ao princípio da legalidade, a vedação à prática do nepotismo do âmbito da administração pública é condicionada à edição de lei formal. Item errado. Segundo o STF, os próprios princípios constitucionais vedam a prática do nepotismo.
Logo, não é necessário editar uma lei formal para sua vedação. Observação: o STF julgou válida uma resolução do CNJ que vedava o nepotismo e ainda editou a súmula vinculante 13, entendendo que a vedação para a nomeação de parentes para cargos públicos fundamenta-se diretamente nos princípios constitucionais. Banca CESP, PGM 2018. O princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço de discricionariedade do administrador público. Item errado. O princípio da juridicidade decorre de uma ampliação do conceito de legalidade. Conforme Maria Silvia Zanella de Pietro, por este princípio, além da submissão à lei, a administração deverá observar os princípios constitucionais e demais atos normativos, ampliando a possibilidade de revisão judicial de seus atos. Pela juridicidade, o controle judicial vai além do mero controle de legalidade, abrangendo todo o ordenamento jurídico, leis, atos normativos, princípios e etc. Logo, a margem de liberdade da administração fica mais restrita. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos.